Muito boa noite, meninas! E aí, tudo bem com vocês? Bem-vindas à live 2 pá de 5. Sejam bem-vindas a mais uma live. Como é que estão os estudos por aí? Estão estudando bastante? Gostaram aí dos módulos 1, 2 e 3 até agora? Comente nos comentários para a gente saber. Eu estou acompanhando lá o grupo do Telegram. Tá pegando fogo para variar. Ontem também tava pegando fogo. O máximo que eu consegui ajudar vocês respondendo os e-mails com problema de acesso, eu respondi. Lá no grupo também, me marquem alguma pergunta se talvez tenha passado, porque é muito difícil acompanhar. Tem muita mensagem rolando, né? E o legal é isso, que tá acontecendo uma troca muito, mas muito grande. E essa troca é o principal, porque é aquele network, né? A gente fala tanto do LinkedIn, o objetivo do LinkedIn é o quê? Galera, é network, é isso aí. É network, é troca, é um ajudar o outro, é a gente entender que existem áreas diferentes, que é isso que a gente vai falar na nossa live aqui hoje. Áreas diferentes. Será que eu posso trabalhar com chatbot? Será que vocês podem trabalhar com chatbot? Será que áreas que não são áreas de TI diretamente pode trabalhar com chatbot? Será que programadores só trabalham com chatbot ou não? Vocês já têm essas respostas, quem já assistiu aí o módulo 3, hein? Então, hoje a gente vai conversar exatamente sobre esse tema. Mas, como sempre em toda live, nunca estarei sozinho por aqui. Pois é, vamos chamar aqui, onde tivemos uma participação especial, da Natasha Romanov, direto do Avengers, lá dos Vingadores. Vou até mostrar aqui para vocês. Ó. Aqui, ó, a fotinha dela. Estava aqui com a gente ontem, presente na nossa live aqui, falando sobre bots. Ela é uma Vingadora e fala sobre bots. E hoje teremos uma outra convidada super especial, que não é a Viúva Negra. Na verdade, é a Jean Grey. Seja bem-vinda, Jean Grey. Ai, boa noite, pessoal. Eu não aguento essas piadas do Bruno. Tem que internar, não tem jeito. Não tem solução. Você estava brava, agora você deu até uma risada, melhorou o humor. Você vê só. Conseguiu tirar um sorriso. Gente, boa noite, bem-vindas. Olha o meu gatinho aqui. Muito legal essa live. Ela não é só para vocês que estão inscritas no canal, estão inscritas no curso. Ela é uma live bem ampla, se vocês puderem divulgar para os seus amigos. Nós vamos falar principalmente sobre transição de carreira, quem pode trabalhar com chatbot. Muitas pessoas aí têm receio nessa área de tecnologia e não precisa ter receio, tem muita experiência prévia aí que nós podemos carregar do nosso currículo para investir na área de tecnologia e hoje vocês vão ver. É isso aí, também não estaremos só eu e a Jean Grey aqui do X-Men hoje. Teremos mais duas convidadas aqui, gente. Duas mentoras, as mentoras aqui do nosso programa Capacita MDT. Eu vou chamar aqui a Bruna. E aí, Bruna? Oiê, tudo bom, meninas? E aí, Tudo boa bem, noite a todos. Estava ansiosa. Boa noite. E, gente, a gente vai falar sobre carreiras diferentes e perfis diferentes. Então, para isso, teremos aqui também, junto com a gente, a Gabi. E aí, Gabi, tudo bem? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Bem-vindas aí à nossa live. Hoje vai ser muito especial, tenho certeza que vocês vão gostar. Excelente. Meninas, muito bem-vindas. Obrigado mais uma vez por estarem aqui depois de um dia intenso de trabalho, construindo muitos bots no dia a dia para empresas enormes do Brasil inteiro. E aqui, gente, hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante, que é o quê? Primeiro, né, deixa eu perguntar para vocês. Todas vocês assistiram lá o módulo 3, o conteúdo que foi disponibilizado hoje? Coloca nos comentários aí para a gente saber, porque é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Conversar sobre o framework de desenvolvimento de bots, e a gente vai encaixar dentro desse framework os perfis profissionais diferentes que a gente encontra dentro desse mercado. E por isso que temos aqui as nossas mentoras de áreas diferentes, de formações diferentes, que trabalham em frentes diferentes dentro dos projetos de bots. Para você entender o quê? Que também seu conhecimento é importante aqui dentro. Olha lá, sim, vamos ver. Ó. Sim, tô vendo vários sims aqui subindo. A Clara, ainda não. Isso aí, Clara, força, vamos nessa. Ainda não, a Tamires também. Sim.
Quase terminando o módulo 2. Beleza. Esses 3 primeiros módulos são módulos que mostram um pouquinho de teoria. Não teoria é chata. Fala teoria, fala, nossa, que chato. Mas mostra, assim, um cenário que muitas empresas, elas sofrem por desconhecer. Muitos profissionais sofrem no dia a dia por desconhecer. Então, primeiro, entender que o mercado está crescendo horrores. Segundo, entender que esse mercado é extremamente multidisciplinar. E amanhã começa a parte prática do nosso treinamento. A tão esperada parte prática, minha gente. E essa parte prática, vocês talvez estejam já recebendo aí os e-mails de acesso, cadastrem lá direitinho, mas amanhã eu vou dar todas as instruções para vocês. E amanhã eu peço que vocês tenham muita atenção em tudo que a gente vai discutir a partir de amanhã dentro da plataforma, porque vai começar a parte técnica da coisa. E a parte técnica não significa que vocês precisam ser experts em programação, e nem ser super experientes em desenvolvimento, 5 anos de experiência. Não. Fiquem super tranquilas. Eu vou mostrar tudo passo a passo e a gente vai juntos construir talvez o primeiro chatbot de vocês, né? Olha que show, gente. Amanhã, a Beatriz aqui. Amanhã o bicho pega. Relaxa, que o mais legal é agora, é a parte prática. Vocês vão ver. Você vai, de novo, tá vendo? A música vem na cabeça. Você vai ver. Esqueceu o violão hoje, né? O violão tá ali guardadinho pra gente não passar tanta vergonha. A gente só passa um pouco de vergonha. Só passa um pouco de vergonha com piada ruim. As meninas aqui estão reclamando suas piadas, Bruno. Melhore. Eu peguei você pra Cristo, né? Então... Socorro! Muito bem. Beleza, então, gente, pra gente começar o nosso bate-papo aqui, já deixa eu compartilhar minha tela pra gente discutir o framework que a gente estava conversando aqui dentro dos nosso módulo 3. A partir desse framework, a gente vai conversar com as nossas mentoras aqui, para elas compartilharem um pouquinho do dia a dia delas e da formação delas também. E para vocês entenderem até o processo de desenvolvimento de chatbots na prática. Esse é o objetivo do dia de hoje, beleza? Então vamos lá, para quem ainda não visualizou lá o conteúdo do módulo 3, a gente discute um pouquinho esse framework aqui, que ele mostra algumas etapas, o processo de desenvolvimento de chatbot. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque vocês vão assistir por lá na plataforma que tem muito mais detalhe. Mas o mais importante para entender é o seguinte, que todo o processo de desenvolvimento de chatbot, dependendo do case que a gente está tratando, ele começa com uma etapa de entendimento do cliente, né? Quem é o cliente, quem que talvez é o cliente do meu cliente eu quero atender, quem é o perfil dessa pessoa. Então a gente está falando sobre esse primeiro tópico aqui, que é essa coluna de behavior. Eu preciso entender o comportamento dessas pessoas. Para depois eu entender a segunda coluninha aqui, que é a coluninha do quê? Eu sei quem é esse meu público, então eu vou criar uma experiência muito fluida dentro desse meu chatbot. Então aqui eu vou colocar toda a parte de textos, fraseologias, que nem a gente chama dentro desse cenário, e essas fraseologias vai ser basicamente o texto que a gente vai colocar dentro do chatbot para ele conversar. Se o texto estiver confuso, o seu usuário vai ficar perdido. Se tiver muitas mensagens, ele vai ficar com preguiça de ler. Se talvez tiver mensagem e não tem emoji, será que faz sentido ter emoji ou não? Então são muitos detalhes que são muito sutis para quem é da área de tecnologia, que é novo, né, dentro desse mundo do lado humano, e para quem é do lado humano é o dia a dia, é buscar usabilidade. Depois a gente vem para a etapa de arquitetura em si, que é a parte de entender qual a melhor arquitetura eu vou utilizar para construir esses chatbots. Eu vou usar inteligência artificial? Não vou. Eu vou ter integração de sistemas? Eu tenho que entender se o meu cliente tem integrações prontas ou não. Eu tenho que construir as famosas APIs. Beleza, eu vou desenhar tudo isso por aqui, para depois colocar a mão na massa. E depois, antes de entrar em produção, a gente vai lá e treina esse chatbot, quebra ele. Para quê? Esse nosso chatbot tem um nível de maturidade inicial, né? Porque ele nasceu, acabou de nascer. A gente fala assim para o nosso chatbot, vai lá e resolve o mundo. Não vai resolver, né? Então a gente tem que treinar ele, garantir uma maturidade mínima, testar, qualidade está por aqui. Depois vem a parte de curadoria, que é a melhoria contínua desse chatbot. E aqui embaixo a gente tem a etapa de business, que é o quê? A viabilidade do negócio, o custo do projeto, análise de custo de canais, equipe, tudo a gente coloca que envolve custo e viabilidade de negócio, está aqui embaixo. Resumindo, esse é um processo de ponta a ponta que ajuda a gente a identificar como desenvolver chatbots para minimizar os riscos e conseguir entender, acho que o principal aqui que a gente vai discutir hoje, que é o quê? Perfis profissionais.
Pois é. Dentro de cada uma dessas caixinhas, a gente pode falar sobre perfis profissionais diferentes. Então, a pessoa que trabalha na área de construção de chatbots aqui, na parte de mão na massa ali, de desenvolver, é a mesma pessoa que vai fazer a parte de escrita, de usabilidade. A pessoa que faz a parte de análise de negócio, ou que talvez seja um gestor de um projeto, será que essa pessoa ela também é responsável por executar? Ou será que essa pessoa também é responsável pela parte de melhoria contínua e curadoria? Existe de tudo no mercado, tá, gente? Mas o mais importante é entender que precisamos de perfis multidisciplinares. E é por isso que temos aqui as nossas mentoras. Pois é. Acho que vamos começar pelo começo do processo aí, gente. Bom, o começo do processo começa a gente conversando com o cliente. Quando a gente conversa com o cliente, a gente entende a necessidade desse cliente, a gente vai ter que fazer o quê depois? De uma certa forma, alinhar com o cliente para entender se o que ele realmente está pedindo é o que a gente entendeu. Ou seja, a gente precisa documentar de alguma forma. E aí entra o papel de quem? Da Gabi, certo? Certo. É nesse momento que a gente vai alinhar quais são as expectativas do cliente no chat, né? O famoso kickoff, que a gente estava comentando hoje. A gente faz uma espécie de reunião rápida, às vezes não tão rápida assim, né? Mas para saber quais serviços tem que ter naquele chat, o cliente, quem é o nosso cliente, então, o que ele vai querer oferecer naquele chat, o que ele espera, quais são os autosserviços, quais são os conteúdos informativos que a gente vai colocar. E a partir daí, às vezes o cliente já tem até um escopo do chat, do que ele vai querer ali, às vezes não. E aí a gente tem que construir. Às vezes a gente vai adaptar aquele escopo, as frases, a estrutura, e às vezes a gente vai fazer do zero, né? E aí, para fazer isso, a gente precisa definir o tom de voz, quem é a persona que a gente está buscando, que a gente quer atingir, com quem que a gente quer se comunicar, né? É uma área que envolve muito a parte de comunicação. Então, o perfil dessa pessoa tem que estar voltado para comunicação, uma área de comunicação, né? Alguém que entenda ali qual é a melhor forma de eu me comunicar com esse cliente, com esse usuário. É assim que a gente começa. Então, se a gente vamos fazer o deparo aqui com esse framework para a gente encaixar este perfil dentro aqui dessa visão. Bom, a Gabi falou que ela tem que primeiramente conversar com o cliente, então tem um processo ali, uma conexão muito grande com o cliente, né? A gente tem que estar próximo do cliente, tem que entender a necessidade dele, tem que entender persona. Então, falou de cliente, possivelmente a gente está com um pezinho aqui também, ó, do business, beleza? Mas falou de persona, de entender qual que vai ser o tom de voz e tudo mais, basicamente a gente está aqui dentro dessas duas coluninhas aqui, ó. Então, quando a gente está falando de entender quem é a persona, quem não conhece esse termo persona, pense que é uma representação de um público. É uma persona, de uma maneira bem simplificada aqui. Mas essa representação de um público, qual que é o público do meu cliente? Se eu estou construindo um chatbot para, sei lá, um público muito formal, assim, chatbot para médicos, será que faz sentido eu conversar de uma forma informal com o médico? Será? Porque quando a gente está falando com o médico, será que tem um lance da formalidade muito grande? Tem muita interação que esse momento tem muita interação com o cliente, até porque é o cliente que sabe da regra de negócio dele. Então, é ele que vai dizer para a gente, olha, aqui no nosso sistema, para o usuário conseguir mudar uma senha, ele precisa colocar tal dado, data de nascimento, CPF, então você vai ter que pedir isso aqui para ele. Então, a gente depende do sistema do cliente, das regras de negócio do cliente, que só ele conhece. Então, nesse início, tem um contato muito profundo com o cliente. Isso do tom de voz, igual você falou, vou chegar no médico, eu não vou usar gíria, né? Não vou. E aí, doutor, beleza? E aí, tranquilo, doutor? O que você quer fazer hoje, né? Não é assim. Então, o público mais jovem, eu posso usar mais gírias, emojis, depende muito. Isso depende também da política, e às vezes o próprio cliente já tem um tom de voz, né? Já tem uma comunicação, e a gente tem que seguir aquele padrão. Então, o cliente já chegou uma vez e falou assim, olha, essas gírias aqui pode cortar. Beleza, eu não quero nada disso. Pode tirar tudo. Falei, tá bom, então vamos mudar isso aqui. Então, depende muito. Beleza? Então a gente tá falando o que aqui, galera? A gente tá falando o quê? Da experiência do cliente do nosso cliente, muitas vezes, que é o usuário que vai acessar o bot da empresa que a gente está prestando serviço.
E aí, a gente tá falando nada de termos técnicos aqui, né? A gente tá falando do lado humano, de usabilidade, de comunicação. Então, Gabi, qual que é a sua formação? Conta pra gente de novo aí. Você se formou no quê? Eu estou me formando em Está se jornalismo. formando. Ainda estou me formando. Então, tá se formando em jornalismo. Bom, aí você pensa assim, ó, vamos sair desse cenário que a gente tá aqui agora. Fala assim, pô, eu fiz jornalismo, eu pretendo trabalhar talvez, sei lá, em... Uma quem faz emissora. jornalismo trabalhando? Emissora. Tem várias Emissora. áreas, né? Você pode trabalhar como repórter, como redator, mas é comunicação social com habilitação para jornalismo. E aí nessa área eu tenho comunicação social com habilitação para publicidade e propaganda, habilitação marketing. Então, assim, a área de comunicação é muito grande, né? Eu tenho letras, por exemplo, que já não está tanto nessa área de comunicação, mas é uma área também que é um perfil que pode muito bem se encaixar. Se encaixa também, né? Claro. Então, beleza, ó, você pensa assim, nossa, eu sou formado em jornalismo, tá, vou trabalhar numa emissora, vou trabalhar como redatora e tudo mais. Mas, não, a Gabi tá trabalhando com chatbots. Você fala, caraca, mas como assim, gente? Como assim? E olha a importância do trabalho da Gabi aqui dentro do processo inteiro. Se a gente olhar de novo lá no nosso framework, é o começo do todo. É entender o cliente, entender as necessidades do cliente, entender como a comunicação vai acontecer, né? Da empresa, do próprio chatbot, para os clientes dessa empresa, que são os usuários desse chatbot. Então, aqui a gente está falando do lado humano da coisa. É importante o lado humano? Quem se identificou aí? Coloca nos comentários para a gente saber. Que ou é jornalista, ou trabalha na área de humanas, no geral. Eu digo humanas de comunicação, letras, que é redatora, que se aprofunda na parte do publicidade, do entendimento do cenário humano, da usabilidade, de UX. Quem trabalha nessa área aí, coloca aí pra gente ver nos comentários. Vamos ver, ó. Kemili falou aqui, boa. Ai, perdi uma aqui, ó. Sobre persona, trazendo para a minha formação letras, é como criar uma personagem baseando-se no perfil traçado pelo cliente e usuário. É uma afirmação ou uma pergunta? Bom, se for uma afirmação, é basicamente isso. Logicamente que a gente tem ferramentas que ajudam a gente a criar também essa persona, tem algumas estratégias dentro do mercado. Algumas áreas criticam o lance de você ter uma persona, uma personificação, e outras áreas não. Então, tem de tudo nesse mercado. O que você vê, Gabi, sobre isso? Eu considero muito importante para esse núcleo do chatbot, né, para esse cenário do chatbot, porque é muito amplo, é muito genérico. Você fala, o meu público são jovens, tá? Mas o que esse jovem tem? Qual a característica desse jovem? Quais são as forças, as fraquezas desse jovem? Então, o que eu posso fazer para ajudar ele? O que eu posso fazer para suavizar o problema dele? Né? Com o que ele trabalha? O que ele faz? O que ele gosta de fazer nas horas de lazer? E aí, a gente pode pensar assim, mas por que isso é importante? Por que eu preciso saber isso? É porque isso vai te ajudar a entender quem é essa pessoa. E assim, quanto melhor a gente conhece alguém, quanto mais a gente conhece alguém, mais fácil de se comunicar com essa pessoa, né? Concordam? A gente falar com quem a gente não conhece é mais difícil, né? Você fica mais nervoso, você não sabe o que dizer, né? É mais difícil de passar a mensagem. Agora, falar com quem você conhece é mais fácil. Então, é mais fácil eu passar a mensagem e me comunicar com esse usuário quando eu conheço ele. Sou jornalista, boa. Apresentando aí o time de jornalistas. Eu vi vários jornalistas aqui, ó. Essa área é a área que a gente traz, né, que é uma área bem recente no mercado, aí, recente assim, que pegou fogo muito intensamente em 2019, 2020, 2019 principalmente, que é a área de UX Writing, que é como a gente cria a parte da experiência do usuário através do texto. E essa área de UX Writing, ela não só está relacionada a chatbots, ela está relacionada a texto no geral. Tá? Então você pode aplicar isso para criar talvez um texto que seja publicitário, um texto que seja de marketing, ou trabalhar isso dentro da plataforma. Trabalha numa empresa que tem uma plataforma alto, por exemplo. Como que é a comunicação da plataforma com o usuário? Existe lá uma necessidade também de entender os botões, quais textos a gente vai colocar. Então isso é extremamente importante. E falou de chatbot, gente, é muito mais importante. Porque o texto é tudo dentro do bot, né? A Tainá levantou um ponto aqui, não sei se você consegue resgatar o
o comentário dela. Achei que ela é jornalista. Do Design Thinking. Deixa eu ver se eu acho aqui. A gente não vai entrar nesse assunto, acho, mais por uma questão de complexidade, né? Vai aumentando, mas para quem gosta de UX Writing, estudar sobre Design Thinking para traçar as personas, né? Lá nós temos uma técnica que é o mapa da empatia, é muito interessante, você vai mais a fundo ainda na solução, né? Uma ferramenta que nos leva a pensar mais sobre o usuário, o que a gente quer servir, o que a gente quer construir, né? Se colocar no lugar do cliente, exatamente fazer esse local de empatia, né? O Design Thinking, gente, é a base da experiência do usuário. Então, se você quer trabalhar dentro dessa área, você precisa entender isso. E você não entende Design Thinking estudando, lendo. Você entende isso fazendo, você tem que aplicar. Então, é a prática. Você vai entender e falar, caraca, olha a importância disso, sabe? Olha a importância de eu colocar o meu usuário no centro, o ser humano no centro. Tem uma metodologia que chama Human Centered Design, que ela é uma metodologia de Design Thinking, que é sensacional. Eu curto muito, eu aplico isso nos cursos também. É top. E tem que conhecer sobre isso, senão dá ruim. Beleza. É muito legal. Isso que a Stephanie falou sobre o mapa da empatia também, isso é super importante, porque a base do trabalho que a gente faz em UX-Writing, principalmente em chatbot, não todo, né, mas é a questão da empatia, né, eu me colocar no lugar do usuário. Então, a gente também já acessou um chat em algum momento, a gente já passou nervoso em algum momento com o chat, a gente já se estressou e pensou, nossa, isso aqui poderia ser diferente, isso aqui não tá me ajudando. Então, é se colocar naquele lugar de quem quer resolver um problema, tá cansado, cheguei do trabalho cansada, preciso resolver esse problema e não consigo. E aí? Né? Isso de se colocar no lugar das pessoas é o mais importante nesse momento. E a gente ouve muito, né, esse negócio, precisa colocar no lugar do usuário, né? Se coloca no sapato do usuário e tudo mais. Mas não adianta só ler sobre isso, gente. Tem que passar, você tem que sentir na pele. Falar assim, caramba, entendi o que o meu usuário está passando. Isso muda o jogo, muda sua percepção, muda seu jeito de tratar as coisas, porque a experiência se torna o foco. Quando você entende a experiência, as coisas no seu dia a dia, você passa até a ficar chato, né? Porque você fica falando, nossa, que experiência horrível. Que experiência. Tudo começa sendo um cliente exigente, né? A gente já tem exigência de ser um cliente, para ser um cliente bem atendido, né? Sendo clientes, né? Na voz receptiva, né? Quando você coloca isso em prática... você começa a entender como fazer o desenho dessas experiências agora. E o chatbot é muita experiência. Já imaginou você precisar pedir um guincho? E aí o chatbot lá fala, não, mas aguarde só um momento enquanto eu vou localizar através do seu GPS. Gostaria de tomar um cafezinho ou fazer qualquer comentário em nonsense. Cala a boca, eu quero um guincho, pelo amor de Deus, eu tô perdida, não sei onde eu tô, eu preciso da assistência 24 horas. Como é que você, né, faz uma persona cria essa experiência para o usuário para alguém que precisa de um atendimento 24 horas, um atendimento de emergência? Terrível, né? Tem que ser prático, rápido, direto, objetivo, Isso é muito interessante. É aí que vem a discussão da persona dentro do mundo dos chatbots. Que fala assim, vamos desenhar uma persona aqui, né? O pessoal vai lá, faz pesquisa com o usuário, desenha uma persona. Como que tem que ser a persona do atendimento? Ela tem que ser feliz, alegre, porque ela tem que ser receptiva, né? E tudo mais. E aí, quando o pessoal vai implementar os projetos, a equipe de writing vai implementar os projetos, fala assim, não dá para ser assim, na prática. Por quê? Na prática, o usuário quer praticidade, sabe? Então, existem muitas questões e muitos estudos aí, experiências de pessoas diferentes também nessa área, falando o quê? Os prós e contras de você ter uma persona definida. Porque imagina, você tá puto da vida e aparece o chatbot, olá, tudo bem? Você está precisando de um guincho? O que será que aconteceu com o seu... Com vários emojis sorridentes, assim. E a pessoa do outro lado puta da vida. Assim, já imaginou assim, você está precisando de um guincho, mas você tem certeza que o seu carro não está ligando? Por qual motivo você precisa do seu guincho? Você já tentou reiniciar? Bom, será que o borracheiro não resolveria o seu problema? Um momento, vou transferir a ligação para o nosso mecânico. E aí fica nessa, né? Aí transfere para o mecânico, né? Ou pro mecânico lá, aí cai a ligação, né?
o chatbot volta de novo pro bot e sai do humano. Olá, você está com algum problema? Posso te ajudar? Putz, aí ferrou. Aí vem aquelas experiências péssimas que a gente vê no dia a dia, né? Aí quando você vai ver, você tá cancelando o seu cartão de crédito, né? Nada a ver. Uma dúvida que eu achei legal ali nas perguntas foi que o pessoal perguntou sobre a metodologias ágeis, acho que foi se o Scrum se encaixa. Deixa eu subir aqui um pouquinho para ver. Achei muito legal essa pergunta. Estou procurando. Tem várias mensagens. Tem muitas mensagens. Mas vamos perguntar para vocês aí, meninas. Cultura ágil. Você pergunta, você traz a pergunta e você responde, Bru. E aí? Bom, na minha equipe mesmo, a gente trabalha, né, com metodologia ágil. Eu li ali, é Mariana Toledo. A cultura ágil entra nessa área também? Entra sim. Eu acredito que hoje em dia, cada vez mais tem crescido a área essa cultura ágil no mercado de TI, né? E na minha squad mesmo, a gente trabalha com Scrum. Eu já trabalhei em trabalhos antigos também com Kanban. O Scrum, ele tem essa cultura forte, o pessoal gosta de usar bastante, né? Acaba usando meio flexível, né? Mas o Scrum tá bem presente. Então, sim, as metodologias ágil, a cultura ágil está presente. Entrega um bom resultado, né? Tem essa... Eu não sei se eu consigo explicar exatamente um pouco do Scrum, que eu não sou muito da área de comunicação, viu, gente? Vocês vão perceber daqui a pouco. Aí eu não sei se as meninas... Não sei se quiser complementar alguma coisa. Quando a gente está falando super importante. É super importante. O Scrum tem essa coisa do período curto de desenvolvimento, né? Da entrega sempre com o valor rápido, essa troca. Então, eu entrego um pouquinho, já gera o valor, aí passa mais um tempo, a gente faz de novo. Então, essa cultura é muito boa para o cliente sentir que o que ele pagou, ele já está recebendo. Então, a gente consegue ter feedbacks mais rápidos, feedbacks melhores. Então, dá para fazer melhorias, sabe, constantes que a gente fala. Eu não sei muito explicar, mas é basicamente isso. Então, sim, a cultura ágil é muito boa no bot também. Os próprios testes retroativos que você faz, né, Bruna, depois que você entrega uma feature, né, uma funcionalidade do seu bot, você entregou, está em produção, né, o usuário ele está utilizando. Aí a gente tem que colocar uma nova funcionalidade. O que a Bruna faz? A Bruna vai lá e testa a funcionalidade anterior e vai sempre testando para ter certeza de que a entrega está 100%. Mas ela vai falar daqui a pouco. A metodologia é uma metodologia de projeto, né, gente? Então, assim, a gente tem uma metodologia lá, que é chamada metodologia tradicional de cascata, que vem o requisito, a gente vai lá, desenvolve, demora, sei lá, 6 meses para fazer tudo isso, testa, entrega. Aí quando entregou, fala, caraca, o cliente já falou que está tudo diferente. Então, para evitar esse tempo longo que a gente tem aqui, a gente tem as metodologias ágeis, que a gente vai exercitar essa metodologia ágil na fase expert do nosso treinamento. Então a gente separa, né, toda a nossa entrega em fatias. Essas fatias são as sprints. E essas sprints a gente fala o seguinte, dentro dessa sprint a gente vai fazer uma entrega específica, que vai ser o quê? Nosso chatbot vai falar sobre o tema A. Sprint 2, nosso chatbot vai falar sobre o tema B. Sprint 3, sobre o tema C. E então a gente vai trabalhar só na sprint 1 primeiro, trabalha, entrega para o cliente. Testa, melhora a qualidade, beleza, vai para a sprint 2. Então, são fases bem pequenas, muitas vezes de 1, 2, 3 semanas, e aí essas fases pequenas a gente consegue já, sei lá, em 2, 3 semanas mostrar para o cliente resultado. Então, a gente tem um desenvolvimento muito rápido, por isso que é uma metodologia ágil. Algumas tarefas eu consigo fazer com uma sprint menor, então uma sprint de 1 semana, já outras, talvez mais na área de desenvolvimento, são sprints maiores, às vezes de 2 semanas. Então, isso depende muito da tarefa também, mas falou de entrega para o cliente está vendo a coisa acontecer, vendo o produto ser desenvolvido. É diferente de eu chegar e falar assim, olha, tá bom, vou fazer, mas eu só vou te retornar daqui 1 mês, tá? Então, ele vai ficar lá 1 mês, sem saber o que está acontecendo, sem saber o que a gente está fazendo, sem resultado nenhum. A gente vai falar, nossa, mas estão enrolando com a minha entrega. É ruim, né? A experiência do cliente no método Scrum. Exatamente. O Scrum é uma coisa muito legal para vocês estudarem, meninas. Um pouco à parte, assim.
Por exemplo, uma coisa que eu acho muito legal, que talvez vocês escutem por aí, eu tenho um problemão. Aí você, de vez em ter um problemão, você corta ele, você tem vários probleminhas. E aí você vai resolvendo. Inclusive, a gente tem as cerimônias do Scrum. E uma das cerimônias do Scrum são as dailies. Então, diariamente, a gente conversa a respeito de como todo mundo do time está, se alguém precisa de ajuda, porque é um time. Isso é muito importante vocês saberem, que a gente realmente trabalha em equipe. Então, todo mundo se ajuda. Qualquer pessoa na equipe tem um problema, todos nós nos juntamos. Às vezes a gente faz uma força-tarefa que chama aí, todo mundo para o que está fazendo e ajuda o coleguinha, né? Porque se a gente não entrega esse probleminha, é um problema para a equipe toda. Então, é bem importante a gente dar uma estudadinha nisso daí, que é algo bem presente no nosso dia a dia, assim. Falou de projeto de tecnologia, falou de metodologia ágil. Não tem saída. E equipes multidisciplinares também, né? Que é basicamente o que a gente está vendo aqui no nosso framework também. Mas agora a gente falou rapidinho aqui sobre a parte humana, a experiência aqui da Gabi no dia a dia dos projetos e tudo mais. Agora a gente vai continuar o nosso processo e para as outras etapas do nosso framework. Então vamos dar uma olhada aqui. Beleza? A gente estava falando sobre essas duas coluninhas aqui agora, ó, e a importância que a gente vê, né, os perfis profissionais aqui que se encaixariam aqui dentro. Agora a gente vai aqui, ó, passar para essas duas outras coluninhas aqui, ó, que é a coluninha de arquitetura e construção. Então, falou de arquitetura, ou falou de construção, de build aqui, a gente está falando da parte técnica da coisa. E eu vi um comentário bem legal aqui, ó. A Ligiane, eu quero a programação, parte architect build. Muito bem. Então, ó, o que a gente discute aqui dentro dessa área? Primeiramente, a arquitetura, se a gente vai usar a inteligência artificial ou não, se vai ter integração, quem vai fazer essa integração, e aí entra uma parte até mais de desenvolvimento também, né? Para desenvolver essas integrações, para entender junto com o cliente o que é esperado dentro de cada um dos sistemas, conversar com equipes técnicas, e isso é uma área que a STI trabalha muito bem, né? Sim. Quer dizer, a Jean Grey. Sim, essa é a minha área. Na verdade, a área que eu entrei como para hoje e me tornar tech lead, né? Tô rodando minha primeira sprint sem ser desenvolvedora agora, tô triste. Tô abandonando aos poucos essa parte mais técnica, mas assim, como funciona? Você precisa de um orquestrador, e esse orquestrador é aquele back-end mesmo, sabe? Aquele JavaScript, aquele Node, que vai lá e vai se comunicar com o servidor do cliente, né? A gente vai fazer essas integrações através de... No caso, nós temos o nosso produto, que é o Auto, né? O Auto, que vocês receberam um e-mail aí para se cadastrar, meninas. Olhem a caixa de spam de vocês. Lá é a principal ferramenta que a gente utiliza para desenhar os fluxos de conversação. E aí lá não tem tanta programação. Ele é uma ferramenta com uma interface gráfica bem intuitiva. E aí nós temos o desenvolvedor do chatbot, que vai trabalhar nesse desenvolvimento específico do fluxo, vai olhar lá o fluxograma que a Gabi escreveu, desenhou, e vai replicar ele em forma de código. Mas de código dentro da ferramenta. A ferramenta já tem a interface para você desenhar. Para fazer a integração com o banco de dados do cliente, todas essas questões, nós temos também esse orquestrador. E aí esse orquestrador, ele vai ter uma estrutura de pastas, uma arquitetura organizada, bonitinha, com tudo detalhado sobre questão de rotas, comunicação com o servidor, Docker, a gente trabalha com Kubernetes aqui dentro da empresa, muitas empresas estão trabalhando com Kubernetes, trabalhando com essas novas facilitações, né, facilidades que a gente pode utilizar dentro da nuvem. Também é importante falar que o nosso código ele roda na nuvem, tá? Ele está dentro de um servidor na cloud. Também é uma área interessante para vocês estudarem, que é totalmente apartada do desenvolvimento, né? A gente tem especialistas em cloud, aí DevOps, para poder estruturar esse trabalho para a gente poder utilizar esse serviço. Tá? E aí, através desse back-end, desse orquestrador, porque ele funciona realmente como uma orquestra,
né? Ele vai servir, ele vai apontar para um músico, né? Para um serviço, vai pedir para ele para trazer essa funcionalidade do serviço, e aí vai trazer de volta e vai mandar para o outro serviço e vai fazer toda essa comunicação aí, toda essa necessidade de conjunto, comunhão, né? Entre os serviços para poder fazer essa entrega. Bom, aí a gente desenvolve APIs, né, REST APIs, que são esses serviços de comunicação com o cliente, com o banco de dados do cliente. O banco de dados do cliente, ele não está exposto para a gente. Então, o cliente vai lá e desenvolve uma REST API para a gente consumir, através da nossa REST API, as informações do cliente. Aí já estou falando bastante tecniquez, vocês vão ver isso dentro do curso, tá? Fiquem tranquilas. Mas o desenvolvedor de chatbot, especificamente, ele atua dentro da plataforma Auto. E aí ele vai lá ver o fluxograma da Gabi e transforma dentro da plataforma Auto, ele bonitinho, com todas as características para poder integrar no canal web, no canal WhatsApp, dependendo do canal que o cliente escolher para atender o seu público. Quanta coisa, hein, gente? Vocês entenderam aí as palavras técnicas que a Esti comentou? Por favor, quero retornos aí, que eu vou explicando um a um. É isso aí, ela comentou muita coisa técnica aqui, beleza? Vocês não precisam saber sobre tudo isso, pode ser que quem não é da área técnica fala, caraca, o que ela tá falando? Mas relaxa, porque, assim, isso tudo que a Esti comentou são termos muito técnicos, e o que a gente vai utilizar de termos técnicos dentro do nosso curso, eu vou explicar para vocês o que significa, beleza? Então, ó, fiquem tranquilinhos aí. Mas eu acho que eu vou até perguntar aqui, ó, para Gabi e para Esti, qual que é... A gente conversando com as duas aqui, imagina que eu sou o Jô Soares, entrevistador aqui. A gente está conversando com a Gabi, a gente falou de algumas coisas, a gente falou sobre alguns termos específicos, vamos chamar de termos técnicos da área de humanas. E aí a gente está falando com a Esti agora, a gente está falando sobre outros termos técnicos da área de tecnologia. A gente consegue perceber que os perfis aqui das duas são bem diferentes, na verdade. Bem diferentes. Mas, meninas, vocês conseguem uma entender o que a outra fala? Vocês entendem basicamente o que é o escopo de uma, o que é o escopo da outra? E como é a comunicação entre vocês, assim, geralmente? Entre essas duas grandes áreas? Quer começar, Gabi? Pode ser. Entendo. Talvez vocês vão falar, mas você já está na área, já trabalha nisso, é por isso que você entende. Mas não, mesmo para mim, que sou uma pessoa de outra área, né? Sou de humanas, não sou de desenvolvimento, eu consigo entender, eu consigo ver no que a Stephanie falou, um espelho do que eu faço na área de desenvolvimento, só que na área de desenvolvimento. Então, alguns termos são complexos mesmo, vocês vão aprender ao decorrer do curso, como o Bruno falou, que ele vai explicar tudo direitinho. Calma, tá? Calma. Confia em mim, que eu já tive nessa posição aí. Eu sei o que eu tô falando, teve uns comentários aqui, só entendi blá, blá, blá. Não entendi nada. Calma, no começo é assim, é normal. Vocês vão entender. Hoje eu já entendo um pouquinho mais, cada dia aprendo mais, cada dia entendo mais. E é assim mesmo, é um processo, gente. Igual aprender a ler e escrever, não é do dia para a noite. No começo a gente não entende nada, depois a gente vai aprendendo. E com os termos que a Stephanie falou, é a mesma coisa. Igual acho que você, Stephanie, também já entende um pouquinho do que eu faço, né? Sim. E tanto entendo que a gente vai se ajudando, porque dentro do fluxograma que a Gabi desenvolve, precisa ter lá a informação de quando eu preciso chamar uma API, quando eu preciso desenvolver a parte de API. E a Gabi já com o fluxograma tem noção de lógica de programação e já sabe onde vai essa chamada, para que eu me localize, para que eu me baseie na parte de código no desenvolvimento. É muito legal, a integração entre as nossas áreas é muito legal, assim, ela não precisa saber nada de exatas, nada de matemática para poder atender o que eu preciso, atender o meu pedido para eu desenvolver o trabalho que ela fez. Não é nada complexo, assim. A gente não precisa estudar uma da outra, então assim, eu não preciso saber programar para entender a lógica do fluxo, né? E a Stephanie também não precisa fazer esse trabalho de persona com o usuário, tudo para poder programar, mas a gente entende
tem essa troca, né? Essa multidisciplinaridade, essa palavra é difícil, né, gente? Mas essa troca é importante por isso. Inclusive, isso é legal porque a gente às vezes consegue até dar opinião uma no trabalho da outra. Vamos supor, a gente trabalha numa squad e a gente consegue se ajudar, mesmo não trabalhando, mesmo não fazendo a mesma coisa, mesmo não desempenhando a mesma função. A gente consegue entender um pouquinho de cada coisa a ponto de chegar e falar, mas isso daqui não ficaria melhor assim? Isso que é legal, né? A vantagem dessa troca é essa. Mas isso, exatamente, Mariana. Exatamente. Pensa que a parte da Gabi é a parte de planejamento para iniciar a execução do bot, do desenvolvimento do bot. E muito importante essa questão que a Gabi comentou, da gente meter pitaco, fazer pitaco, né? Dar pitaco no trabalho uma da outra. Pensa o seguinte, gente, nós estamos enviesadas, nós estamos num mundo onde existe muito viés. Às vezes a Gabi está focada no desenvolvimento ali do fluxograma e cometeu um erro ortográfico, ou um typo ali, escreveu um S onde tinha que ser deixa eu ver aqui, um D. Eu que não estou lendo e relendo esse fluxo, consigo identificar esses erros pequenos, esses erros bobos, que ela, por estar olhando tanto a fundo esse fluxo todos os dias, muitas vezes não percebe. E a mesma coisa com relação à experiência do usuário. Vamos pensar o seguinte, eu tenho um fluxo que eu preciso enviar um e-mail para o cliente, mas antes de enviar o e-mail, eu preciso consultar qual é o período de datas que ele quer receber um extrato, por exemplo. Só que o cliente, ele pode não ter um e-mail cadastrado na empresa, lá no banco de dados do cliente. Por que eu vou chamar uma API? Por que eu vou pedir para o cliente para me informar as datas das quais ele quer um extrato, se eu não vou ter como enviar para ele? Então, a Gabi vai ter essa delicadeza, essa sensibilidade de me dizer, Sti, primeiro você verifica se o cliente tem um e-mail cadastrado lá na plataforma do cliente, porque se ele não tiver, eu não vou fazer com que ele passe por todo esse processo de me dizer qual é o período de data que ele quer o extrato, porque ele não vai receber esse extrato por e-mail. E aí eu tomo uma ação para, primeiro, cadastrar, de repente, se for possível, né, cadastrar o e-mail do cliente na plataforma, da empresa, né, que a gente está prestando serviço, para depois fazer com que ele passe pelo processo de pedir um extrato. Por exemplo, tá? Essa delicadeza de cuidado com o cliente vem da Gabi. Porque se você colocar lá que eu tenho que chamar uma API de e-mail, eu vou chamar a API de e-mail. Se disser que eu tenho que colocar lá os períodos de data para enviar o extrato para o cliente, eu vou chamar. É uma coisa muito lógica, eu não estou pensando na experiência dele. Só que pensem, agora eu penso assim porque a Gabi, em algum momento, me questionou. E o trabalho dela interfere no meu. Eu já começo a pensar com a experiência do usuário no meu desenvolvimento. E a Gabi já começa a prestar mais atenção, por exemplo, onde cabe uma intenção da inteligência artificial, treinar uma intenção da inteligência artificial. Ela já começa a pensar em coisas mais técnicas, sem ter o conhecimento técnico, porque ela já sabe das coisas que são capazes de se desenvolver dentro desse tecniquez, sem precisar necessariamente saber programar. Hoje às vezes, colocar o status de uma API no fluxo me facilita para mim. Então, vocês terem uma noção, né? Então, essa é a vantagem, até pensando no tema da live, né? Nos diferentes perfis. A vantagem de ter diferentes perfis trabalhando juntos é que cada perfil vai ter uma coisa para agregar, pensa de uma forma diferente e vai ter uma coisa para agregar no produto. E por isso que a gente tem as duas visões, né? Então a Gabi, ela tem que ter a visão da Sti, e a Sti tem que ter a visão da Gabi, porque senão o principal que a gente está desenvolvendo, que é uma experiência, ela não se concretiza, né? Então imagina só, se a Gabi falasse assim, não, construir meu fluxo aqui e tá pronto. A galera, a equipe aí da Sti agora que se vire, tá com eles lá, é a equipe técnica, tchau. Vou continuar outros trabalhos aqui. Se a gente tem um perfil desse dentro das nossas empresas, o que vai acontecer? A experiência que a gente está construindo, ou seja, o usuário lá na ponta, ele vai sofrer, né? Por quê? Porque a equipe, ela está segregada, são como se fossem departamentos. Saiu do meu departamento, foi para outro departamento técnico. Ah, agora está com eles, acabou. A gente não pode ver assim. O que as meninas comentaram das squads entendam que são equipes. Equipes multidisciplinares também tem todo um conceito por trás, mas entenda squad como equipe. Então, dentro das nossas equipes, a gente vai ter o quê?
um grupo de, sei lá, 5, 6, 7, dependendo do tamanho dessa squad, dessa equipe. E dentro desse grupo tem pessoas de perfis diferentes, mas elas estão trabalhando juntas. E uma preocupada com o resultado da outra, porque o resultado da equipe vai traduzir o resultado da experiência. Olha como é diferente. Um ponto importante, assim, que eu acho que todo mundo tem que ter, é um perfil questionador. Se eu não entendi alguma coisa que está escrita no fluxo da Gabi, eu vou perguntar. Por que você escreveu desse jeito? O que você estava pensando nisso? Quando ela for olhar o meu bot desenvolvido, quando ela for lá dentro da interface do canal, lá testar ele, assim, por curiosidade, né? Porque não é o trabalho dela, ela vai olhar e vai dizer, ixi, não era esse emoji aqui que eu estava querendo, você colocou o emoji errado. É esse aqui, ó. Olha aqui na árvore, olha aqui. Pontuei aqui. E a gente pode, em conjunto, entender por que houve uma falha de comunicação, o porquê que a gente não se entendeu, o porquê que a gente... Entendeu? É essa troca, esse vai e volta. É toda hora a gente sendo questionador do trabalho um do outro, mas questionador dessa maneira construtiva aí, que a gente está... O nosso objetivo final é o mesmo, não é troca de departamento, não. Como o Bruno pontuou. A gente trabalha no coletivo e a Gabi está lá junto durante o desenvolvimento, ela está lá participando das dailies, né, que a Bruna comentou, está lá acompanhando o desenvolvimento, procurando melhorias e também questionando bastante sobre desenvolvimento. Então, nos projetos de bots, a gente tem que ter equipes multidisciplinares. E aqui temos o que também? Equipes multidisciplinares. Ó, já temos aqui, ó, a Lígia, que se identificou com a Esti. E temos aqui, ó, cadê? Perdi. A Natasha, que se identificou com a Gabi. Olha só, gente. É assim, tem que ser multidisciplinar, senão não dá certo. Senão dá ruim. Eu já salvei um monte de projeto assim, onde quem era o perfil da Gabi aqui, que era o writer do projeto, não conhecia o lado técnico. Não conhecia como funcionava lá a plataforma e a inteligência artificial. E construía a parte conversacional com uma lógica errada. Aí quando, por exemplo, o lado técnico ia implementar, dava errado. Então isso é importante, essa troca. Por isso que todo mundo tem que conhecer um pouco de tudo aqui, e por isso que a gente tem o framework que dá essa visibilidade pra gente, né? Ele mostra de uma forma visual onde talvez você pode se encaixar pelo seu histórico, pelo seu perfil, pela sua formação, mas mostra também que você vai trabalhar em uma equipe que tem habilidades diferentes. E o final de tudo isso, dessa equipe sempre, né, desse processo, é construir uma super experiência. Senão vocês vão continuar odiando bots pro resto da vida de vocês, né? E a gente não quer isso. A gente tá aqui para salvar esse mercado. Muito bom. Pois é, mas o processo não terminou por aí. Vamos voltar para o nosso framework aqui, ó. Deixa eu só responder uma pergunta que eu vi por aqui. Aqui, ó. Sobre o que é API. A gente falou bastante de API. Fiquem tranquila, tá? Fiquem tranquila aí, meninas, sobre esses termos mais técnicos que a gente vem comentando, que quando a gente for usar isso dentro do curso, eu vou explicar para vocês o que é e vocês vão entender muito claramente. Aqui a gente tá falando, né? Mas pensa assim, diz aí, comunicação de dados entre aplicações. Pensa que o seu bot é uma aplicação e o banco de dados do cliente é uma outra aplicação. E para isso a gente precisa se comunicar. É basicamente isso uma API. Assim, sendo bem sucinta, porque eu já vi que as meninas reclamaram ali que eu tô falando muito rápido. Na verdade, é porque realmente são muitos termos novos que precisam ser maturados aí. Durante o curso vocês vão aprender direitinho o que é cada termo. E assim, vão aprender bem o essencial para vocês entenderem qual área aí dentro do desenvolvimento de chatbot mais encanta vocês. Fiquem tranquilas. Isso é importante, porque assim, a área de UX tem muita coisa, gente. Nos Gabi, vídeos do curso... Gabi, por favor, desculpa, Bruno, eu fiquei impressionada aqui. Gabi, você falou aqui sobre a API, conta para elas qual é a impressão que você tem sobre a API, porque é muito importante, né? Isso, sim, total importante. A gente tá falando com mundos opostos aqui, ó. Gente, no início é difícil entender. A primeira vez que eu ouvi falar de API, eu fiquei desesperada, e eu demorei um tempinho para entender o que era, né? Então, até o Bruno falou, é importante a área de UX conhecer o processo de desenvolvimento para não fazer um fluxo errado, mas no começo é normal não saber. E já aconteceu várias vezes comigo de fazer um negócio lá e depois
o desenvolvedor falar para mim, olha, isso aqui não dá para fazer. E aí eu ficava, nossa senhora. Então, a mesma coisa é a API, demorei para entender o que era API, só que depois você vai assimilando as ideias. Então, tem uma analogia, um comparativo muito bom, que não foi eu que criei, eu vi numa espécie de meme na internet, gente, para explicar o que é uma API. Uma API é uma integração. Então, imagina que você está no restaurante. Os clientes que estão nas mesas, que foram lá para comer no restaurante, são os usuários, certo? A cozinha são os desenvolvedores, são os bancos de dados, enfim. E as APIs são os garçons. Então, eles vão levar a informação da cozinha, eles vão levar a comida até o cliente, eles vão levar a informação até o usuário, tá? Não sei se ficou mais confuso ou se simplificou um pouco, mas para mim, que sou de humanas, simplificou na hora de entender. Então, a API é uma integração. Então, você vai lá num chat, você digita um CPF. Você precisa de uma segunda via de fatura, você precisa colocar o seu CPF. Como que a gente da Smart vai saber se aquele CPF é compatível ou não com o seu cadastro? A gente vai chamar uma API, que é uma integração, que vai trazer essa informação para a gente, né? A gente vai chamar essa API do cliente que vai falar para a gente, olha, esse CPF aí, ele é válido, ele é desse usuário mesmo, esse CPF é da Gabi mesmo. Ou vai falar, não, esse CPF que a Gabi digitou não é dela. Então, a gente precisa dessa conexão para ver se as informações que o usuário está falando são válidas ou não, né? Para trazer outras informações do usuário, as que ele está pedindo também, né? É uma ponte, uma espécie de ponte. Com o tempo, fica mais fácil de entender, vamos por mim. Eu fico super feliz quando eu vejo alguém que é writer, tipo a Gabi, falando sobre API, gente. Isso, nossa, eu fico muito feliz. Fico extremamente feliz. E ela simplificou tudo. Tudo que eu falei, ela simplificou. É isso. Ai, que bom. Né? Foi ótimo. E tá tudo certo. É isso. A gente precisa se comunicar. No fim das contas, nosso objetivo é se comunicar com vocês. Excelente. Beleza, gente? Ó, então, termos técnicos tem milhares, mas a partir do momento que a gente vai necessitando dentro do nosso treinamento, eu vou explicando para vocês do jeito bem tranquilo. E se vocês tiverem dúvidas, manda as perguntas aí e vem nas lives aqui para a gente participar também. E nossa, gente, falando de live, hoje tem sorteio nessa live. Tinha esquecido disso? Olha que pecado, esqueci de um sorteio. Daqui a pouquinho, no final da live, a gente vai fazer um sorteio. Estão participando aí, gente? Vocês estão participando do sorteio? Todos os detalhes estão no módulo... Qual é o módulo mesmo? Módulo 3, a aula chama T-Desafio. Tá lá. Participem, gente, para vocês ganharem o sorteio aí também. Vamos continuar aí, então, o nosso processo de desenvolvimento de bots. Começou com a Gabi, com a parte de UX, foi para a Esti com a parte de tecnologia em si, com a parte mais técnica. Mas aí, vamos aqui voltar no framework para entender. Olha lá, parte humana está aqui, ó. A parte técnica está por aqui. Então, a Gabi trataria essas etapas por aqui. A parte técnica com a Esti, e vem a parte agora aqui do quê? De treinamento, curadoria, de... Será que esse chatbot que foi construído realmente ele está bem construído? Será que realmente deu tudo certo? Porque a gente pode ter uma interpretação errada de uma documentação, ou talvez pode ter algum erro técnico do nosso que a gente construiu no sistema, e a gente precisa fazer o quê? Testar esse sistema. Em outras palavras, quebrar o nosso bot, que é muito legal quebrar bots, né, gente? Eu adoro. E nada mais, nada menos do que a Bruna para contar isso pra gente. Ai, chegou a minha vez. Fala quietinha. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu sou QA, né? O que um QA faz, não é mesmo? Bom, eu sou responsável pela garantia da qualidade do bot. Parece simples, né? Pesado. Bom, vamos por parte. Um bot, o que seria a qualidade de um bot, né? A garantia da qualidade de um bot, vamos lá. Por exemplo, quando a gente entra num chatbot e tem um objetivo, e a gente não demora muito para atingir o objetivo, isso é a garantia de um bot. Quando eu não vejo no bot problemas de escritas, quando eu escolho uma opção, seleciono uma opção e essa opção realmente funciona. Então, são esses detalhes que a gente faz a garantia da qualidade do bot. Tá? Então, vou dar um exemplo.
Quando eu tô num bot, eu entro lá e eu quero uma segunda via de um boleto, para pagar uma conta, por exemplo. E aí eu entro no bot e ele fica me falando 300 mil coisas e não me dá a segunda via da boleto. Faltou um QI. Faltou um QI, gente. Então, uma das grandes questões das qualidades são essas. Ai, meu Deus! Oi, Clarinha. Gente, já tô nervosa. Vocês estão me deixando mais nervosa ainda. Mas, então, assim, o produto, no caso o bot, ele deve respeitar as regras do negócio, que foi o que a gente já comentou um pouquinho mais cedo, que é um pouco da parte da Gabi e tudo mais. A gente entrega um bot com as funcionalidades corretas, tá? Essa é a garantia de um bot. Quando um bot ele é entregue no padrão, com consistência, usabilidade, uma palavra famosa aí que vocês podem acabar conhecendo, que é do UX, né? Então, quando o nosso produto, vamos falar de produto também. Então, quando o nosso produto, ele... que bonitinho o gato da Gina. Quando o nosso produto, ele respeita tudo isso, a gente consegue garantir essa qualidade para o cliente, que está tudo funcionando, que tudo que ele pediu realmente foi entregue, então foi desenvolvido realmente o que ele queria, né? Tem até uma imagem que é muito utilizada, que é aquele balanço na árvore, que é uma coisa bem simples, e aí é entregue para o cara uma poltrona que nem balança. Não sei se vocês já viram essa imagem. Tem um outro exemplo da pastelaria, esse eu gosto, que você vai na pastelaria e pede um pastel de queijo, e chega para você um pastel de queijo com camarão. Poxa vida, eu pedi de queijo. Né? As pessoas acham que camarão é coisa a mais, mas pode não ser. O seu usuário pode ter alergia a camarão, por exemplo. Então, a gente tem que respeitar o que o cliente pede e entregar aquilo com a maior qualidade possível. Eu achei essa forma mais simples de poder explicar, tá? Mas, o que mais? Uma das funções que eu acho muito importante que um QA tem no mercado hoje em dia é a passagem de visão de qualidade para todos os membros do time, para a empresa como um todo, tá? E como a gente teria essa visão, né? Eu acredito muito nessa questão de estudar, tá, gente? Eu não tinha muitos anos atrás, então é uma questão de realmente estudar, e aos pouquinhos você vai percebendo, você lê uma frase e fala, será que esse é o melhor jeito? Será que sabe? Às vezes pega um erro de escrita, acontece muito, porque existe aquela questão que as meninas conversaram um pouco antes, que é o vício, né? A gente trabalha tanto naquilo que às vezes foge da gente, a gente acaba não lendo ou lê muito rápido. Então eu sou a pessoa que chega para mim e eu preciso ver se todas as funcionalidades que foram desenvolvidas pelos desenvolvedores estão funcionando. Então se eu clico no botão confirmar, ele realmente confirma? Ele voltou? O que ele fez? Ele quebrou, ele saiu do bot, fechou tudo, deu tela azul. O que aconteceu? Quem vê tudo isso sou eu, e eu reporto tudo isso que acontece. Então, eu chego para o desenvolvedor e falo, olha, aconteceu isso e isso. Aí a gente tem... No que a gente se baseia, né? No que o cliente pediu, que foi não, tá desse lado, a Gabi, né? Foi o que a Gabi desenhou pra gente no famoso fluxograma, que é o que a gente usa aqui, né? Então, esse é o exemplo que eu vou dar. Então, tem todo aquele fluxograma que a gente se baseia. Um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Vamos lá. Eu fiz uns tópicos aqui porque eu me perco muito, gente, por favor. Por favor, me perco horrores. Então, vamos lá. Deixa eu pensar. Esse é um ponto muito importante. Eu sou uma QA e eu atualmente trabalho com testes automatizados. Primeiramente, o que é um teste, tá? O teste é uma verificação do bot, tá bom? Então, é através do teste que eu consigo garantir, todo mundo consegue garantir, né? Que determinadas funcionalidades, algumas funções do bot, tipo pedir uma segunda via do boleto, tá? Está funcionando, entendeu? Então, a gente realmente entra no bot, então eu acesso o bot, seja via WhatsApp, seja um site, seja o que for. Eu entro no bot, eu converso com o bot como se eu fosse um usuário normal, entendeu? Eu simulo um usuário normal. Eu não sou mais a Bruna, sou um usuário. Sou o famoso persona, tá? Então, é verdade. Então, eu simulo isso. Então, por exemplo, eu entro
em algum lugar que eu tenho uma conta, aí eu vou lá pegar minha segunda via da fatura, e como que eu sei que eu consigo chegar até lá? Como que eu sei que eu posso solicitar uma segunda via? Como que eu sei que eu, sei lá, posso cancelar minha conta? Como é que eu sei dessas funcionalidades? Através do fluxograma, tá desse lado, que a Gabi, a pessoa do meu time, monta. Então, eu já vejo esse fluxograma, eu analiso todo ele, e nessa análise, eu mapeio os cenários. O que é mapear cenários? Eu vejo as possibilidades que eu posso fazer dentro do bot. Claro que o usuário, ele não tem essa informação de cara, né? Mas para a gente testar, a gente faz essa análise toda. Então, eu sei a quantidade de cenários que é possível para aquele determinado bot ou parte do bot, tá certo? Então, eu sei que, por exemplo, segunda via do boleto, eu posso ter alguns cenários lá, que tá tudo desenhadinho, tá bom? Existe o desenho, a gente faz os caminhos. Então, eu entrei aqui para solicitar uma fatura. Qual que é o próximo passo? O que precisa aparecer para o meu usuário? Entendeu? Aí, se ele clicou em sim, o que acontece? Se ele clicou em não, o que acontece? Se ele digitou sair, o que acontece? Então, quem testa e valida tudo isso sou eu, simulando realmente, de fato, um usuário no bot. É isso. Então, eu realmente entro na plataforma já desenvolvida, essa é uma parte muito importante. Eu não consigo entrar para testar o bot se ele ainda não está desenvolvido, certo? Faz sentido. Então, o que eu faço enquanto os desenvolvedores estão desenvolvendo? Eu faço um mapeamento desses cenários. Eu tenho uma coisa que a gente chama... Eu li alguém falando sobre massa ali em cima, até fugi, mas tem uma coisa que a gente chama de solicitação de massa. Massa é o que a gente chama... seriam os dados do usuário para entrar no chatbot. Ai, desculpa, gente, caiu meu fone, desculpa. Massa de dados são os dados que eu recebo de informação da persona, né, para acessar o bot, entrar no cenário. Então, por exemplo, se eu preciso simular várias coisas. Então, eu tô no banco. O banco tem restrições, como poupança, data de nascimento, eu não posso ser menor de idade em alguns pontos, ou eu preciso ser aposentado por outras coisas, enfim, nesse sentido. Então, eu, Bruna, tenho várias massas de dados, cada uma contendo informações. Por exemplo, uma criança de 10 anos, quais são os acessos que ela pode ter ao banco? E eu tenho que simular tudo isso sendo uma criança para saber se, de repente, não foi entregue uma informação que não poderia. Não sei se deu para entender. Tipo, uma criança não pode ter um cartão de crédito. Então, eu não posso deixar o bot oferecer isso para ela. Entendeu? Então, se eu tenho 60, não sei idade, não sei muito bem de regra de negócio assim, mas se eu tenho, sei lá, 120 anos, eu não posso fazer um financiamento. Entendeu? Então, essas regras de negócio que varia de produto para produto, que a Gabi faz no começo e depois vai para os desenvolvedores, e aí chega em mim, eu tenho que validar. Então, todo o processo, nós estamos todos juntos, porque eu preciso saber se o que a Gabi faz e se tá válido, se de repente não fugiu alguma coisa, assim como os desenvolvedores. Então, é comum para o QA a gente fazer na verdade a gente precisa, né, fazer toda a validação do bot para garantir a qualidade do produto final para o usuário. Eu acho que, não sei se ficou confuso, mas eu tentei explicar de uma maneira um pouco mais simples. Ah, que bom! Fico Zero feliz. confusão, ó, deu para entender perfeitamente. Excelente explicação. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode perguntar, pode me chamar no LinkedIn. Eu não olho muito o Telegram, mas eu tento, que é muita mensagem. Acho que as minhas me entendem. Mas chamem, tá bom? Eu tiro as dúvidas. É difícil, é confuso para tudo, né? As questões técnicas também. Mas agora, um pouquinho que vai ficar difícil. Eu sei que eu tô falando muito, mas eu vou falar rapidinho. As questões técnicas é o seguinte. Eu trabalho com a parte de automação, tá? Então, existe essa parte toda que eu falei com vocês, eu poderia fazer manual, de entrar no bot e fazer, e testando, fazendo o caminho que o bot me levar, né? Ele fala, digite seu nome, eu digito meu nome, digite sua idade, eu digito minha idade. Então, eu vou indo conforme eu fiz o meu cenário mapeado, né, gente? Mas conforme a dança toca. Não, como é que é?
a música toca, desculpa. Danço conforme a música, isso. Então, agora sobre teste automatizado. Então, o que seriam testes automatizados? Qual que é essa diferença? Teste automatizado, eu faço ele através de uma programação. Então, eu literalmente faço uma programação igual os desenvolvedores, em outra plataforma, numa ferramenta comum de escrita, chama Visual Code que eu uso, tá, gente? Caso vocês queiram saber. Mas, então, eu crio, eu uso a linguagem Ruby, tá bom? Se vocês quiserem anotar, eu uso a linguagem de programação Ruby para desenvolver os testes automatizados. Eu faço os testes automatizados como eu faria os testes manuais, só que o que acontece? Hoje em dia no mercado está muito em alta os testes automatizados, porque são ótimos, poupa muito tempo, tá? Então, eu faço todos os cenários numa técnica chamada BDD, que é Desenvolvimento Orientado a Teste, tá? E junto dessa ferramenta, eu uso o Ruby. Essa parte um pouco mais técnica, que foi a forma que eu consegui resumir um pouco para vocês, mas o ideal da visão de QA, da garantia da qualidade, foi o que eu expliquei antes aí, tá bom? E é isso, chega de falar. Puxando uma perguntinha aqui, ó. Quem da área de humanas pode atuar como QA? Pode. Teste automatizado, é legal ter uma base de lógica de programação, tá bom? Tudo se aprende, as programações, tudo se aprende, mas a lógica de programação, ela é uma base para você entender melhor qualquer linguagem de programação, porque a lógica é sempre a mesma, entende? Mas não precisa. Eu tenho amigos que não são formados em TI, que têm uma ótima visão de qualidade, porque tem essa questão da análise muito forte, tá? E tem muita gente no mercado que atua com testes manuais. Teste automatizado está muito em alta, muito em alta. Muito difícil ficar desempregado sabendo fazer testes automatizados, mas testes manuais também tem. Eu já trabalhei com testes manuais antes de aprender teste automatizado, tá bom? Mas não é difícil aprender. Dá para testar com outra linguagem de programação usando, não li o resto. Mas sim, eu, por exemplo, já automatizei em Python, não é nada fácil. Tem Java também, que também não é nada fácil. Ruby é um dos mais fáceis que eu conheço, que é você escreve tudo em português, entendeu? Os métodos que você faz também são em português. Tem algumas coisas que são em inglês, mas são poucas coisas. Então, não é nada assim, bicho de 7 cabeças. É muito mais difícil você garantir a qualidade fazendo as partes anteriores que eu falei do que fazer o próprio desenvolvimento. Que, às vezes, né, a gente tem um copia e cola ali. O difícil é começar. Depois que você começou, tá bom? Então, é mais ou menos isso. O Ruby é mais fácil que Python? Caramba. Eu acho. Eu nunca mexi com Ruby, mas eu criei um script esses dias aí em Python aqui para fazer um ajuste de usuários na plataforma. E foi no Python, facinho, é muito fácil. Pelo menos assim, o nível que eu usei de Python é muito fácil. Quem trabalha com a parte de... Quem é cientista de dados, destrói com Python. Faz coisas que você olha o código e você não entende nada. Fala, quê? O que está acontecendo aqui? Zero. Não consegui entender nada. É muito complexo. Mas linguagem de programação tem várias que dá para usar, gente. Eu já criei scripts, por exemplo, com Node.js, que é bem mais difícil de criar. E não só a área de qualidade, não só envolve a área técnica, né? Envolve a área humana também, porque a gente tem que entender, será que o nosso chatbot está entregando o que o usuário está esperando lá na ponta? Os requisitos foram cumpridos? Então... Uma coisa muito importante para o QA também é entender muito bem as regras de negócio. Então, a gente tem que estar sempre em cima para saber, porque como é que eu vou validar se o que está desenvolvido está certo, se eu não sei o que deveria ser o certo, entende? Então, tem que saber bem as regras de negócio. A gente não aprende, antes, a gente vai aprendendo ali, conforme o cliente vai passando as necessidades dele, o que ele quer que aconteça. Então, a gente vai aprendendo a regra de negócio. É muito legal saber antes algumas questões, tipo banco, um exemplo. Previdência, exemplo. Então, é legal saber antes, tá? Então, mas lá com o cliente, eu, por exemplo, aprendi consórcio ali no meu cliente. Então, foi uma experiência bem bacana. Mas é assim.
Ó, eu consegui achar aqui na internet rapidinho, ó, aquela imagem lá do balanço, ó. Perfeito, é essa mesmo. Tá vendo? O preço é maravilhoso, olha lá. O preço é uma montanha-russa, entendeu? E o final que o cara queria não foi entregue. Era tão simples, né? A gente acaba dificultando muito mais. Então, é isso. Muito bem, muito bem. E aqui, vamos até voltar para o nosso, cadê? Para o framework aqui, ó. A gente percorreu o lado humano, o lado técnico, o lado aqui de qualidade. E a gente tem aqui embaixo o lado de business. De novo, que o lado de business pode estar na mão de quem, né? De quem pode ser o gestor do projeto, pode estar na mão de, por exemplo, da área comercial. A área comercial vai vender um projeto desse, né? Beleza. Então, se a área comercial não conhecer esse processo inteiro, o que vai acontecer? Vai acontecer isso daqui, né? O cliente vai pedir isso daqui, a gente vai entregar isso. Ao contrário, né? O cliente realmente queria isso, a gente entregou isso daqui. Ou isso. Então a área comercial também precisa estar envolvida para entender. Deixa eu vender esse projeto aqui, beleza, mas que projeto é esse? O que é possível, o que não é? Como é que faz? Quanto que custa? E tudo mais, né? E a gente fecha, então, essa nossa análise do framework aqui, olha, na parte de business. Conseguem perceber, gente, quantos perfis diferentes podem se encaixar aqui dentro? Muitos, né? Das nossas mentoras aqui, vários perfis diferentes. Mas fala aí pra gente nos comentários, quais perfis vocês se identificaram? Vamos colocar que nem... Colocar Team Stephanie, Team Gabi ou Team Bruna? Qual que vai ser o time de vocês aí? Coloca aí nos comentários. Por favor, Bruno. Olha o meu nome, Stephanie. Eu vou perder. Só escrever já perdi. Team Bruno. Jean Grey. Mais fácil. Ô, Bruno, posso responder umas perguntas que eu tô vendo ali? O pessoal tá à vontade. Enquanto o pessoal vai mandando os teams aí, ó. Mandem os teams. Eu não vou ficar chateada se vocês não quiserem, gente. Eu entendo. Mas, então, a Cristiane Rocha perguntou, então, se não conhecer alguma linguagem de programação, não dá para atuar como que na Smark? Nada disso. Dá sim, ok? Então, não se assustem. O ideal seria saber um pouco de lógica de programação, porque assim você aprende qualquer linguagem de programação um pouco mais fácil, tá? Mas não precisa. Eu tenho amigos que começaram, tem um amigo que era advogado e entrou no QA e aprendeu e se desenvolveu muito. Por quê? Porque ele tem a parte de análise, essa visão crítica de questão da qualidade muito boa. Entende? Então, isso não é uma parte técnica, né? A gente não precisa ser técnico para ter essa visão de qualidade, de garantia da qualidade. Tá? Então, e complementando, Bru, assim, quando a gente entra na Smart, a gente não é desenvolvedor sênior. Existe um desenvolvedor, existe treinamento. Um líder de QA que desenvolveu a automação, porque ele tem conhecimento sênior, ele sabe como criar uma automação do zero, né? Automação nada mais é do que você pegar um processo manual e tirar a parte humana. Você não precisa mais daquele humano fazendo aquilo. Você deixa a máquina e a máquina ela faz muito mais rápido do que o humano faria. Seria capaz de fazer, né? Porque você imputa os dados lá e ele extrai a informação muito mais rápido do que a nossa cognição consegue. Tá? Então, essa pessoa que é sênior, que está dentro da Smart, a líder de QAs, já fez a parte principal da automação. O que a Bruna, quando entrou sem a experiência toda que ela tem hoje, fez? Ela pegou esse projeto pronto, foi lá, entendeu a regra de negócio dentro da squad, dentro da equipe dela, e desenvolveu com o auxílio dessa pessoa, e depois seguiu o trabalho dela. E aí, até ela entender todo esse processo de criar uma automação do zero, aí sim ela é uma QA mais experiente. Mesma coisa eu, como desenvolvedora júnior, né? Quando eu entrei na Smart, eu já tinha o projeto pronto. Eu precisei desenvolver a parte que cabia do processo que a minha equipe precisava desenvolver. Eu não precisei começar um processo de desenvolvimento do zero. Já existia um projeto pronto, do qual eu fui lá e contribuí com códigos. E é isso que é isso que diferencia você ser um profissional mais experiente de um profissional menos experiente. Normalmente, o mais experiente vai lá, cria toda essa base para você fazer o resto do trabalho. Não sei, Bruna, quer colaborar aí?
Vou. Mas é basicamente isso. A Smart, eu gosto de pensar que ela me ajudou muito em questão de treinamento, crescimento no geral, tanto profissional quanto pessoa. Então, eu treino soft skills, que é questão de comunicação, eu não sou muito boa, dá para ver. As partes técnicas, meu líder técnico é maravilhoso, extremamente didático. Então, eu entrei com um suporte muito grande, e todos os QAs lá têm esse suporte. E hoje em dia nós damos muito mais uns aos outros também, né? Para sobrecarregar uma pessoa só. Então, até recentemente, eu ajudei algumas pessoas que entraram, que a gente chama de onboard. Então, a gente tem todo esse treinamento também, tá? Então, desencanem, gente, desencanem. Estudem muito, esse é o principal. Independente de qual vocês vão seguir, eu acredito muito nessa questão de estudar, entendeu? Então, pega, estuda mesmo, tira a dúvida, não tenha medo de perguntar. Eu vi uma menina que perguntou qual que é a minha formação. Eu ainda estou cursando, gente, porque tá difícil. Mas eu curso análise e desenvolvimento de sistemas, tá? Eu também fiz ensino médio técnico, mas não tem muita gente que eu conheço que tá comigo e não fez ensino médio técnico, tá só na faculdade e já tá voando por aí. Então, a área de TI, no geral, eu vi uma outra pergunta também que ela precisa de mão de obra. Tem uma moça que falou sobre carência. Qual área tem maior carência? Acredito que a maioria da área de TI está carente, entende? De profissionais que queiram estudar, que queiram aprender, que estejam dispostos a isso, estejam flexíveis e adaptáveis para isso. Então, é basicamente isso. A área de tecnologia está carente. Você não precisa ser um desenvolvedor QA, UX. É a tecnologia que precisa de você, das suas habilidades, para que elas sejam inseridas no desenvolvimento de sistemas, né? Porque um chatbot é um sistema. E é isso. A minha formação é essa, né? Eu ainda estou cursando análise de movimentos de sistemas, mas nada impede de vocês fazerem algum outro curso próximo, tipo ciência da computação, engenharia da computação, coisas sentidos que são mais para desenvolvimento, foge um pouco da área da Gabi, por exemplo. Tem um pouco, a gente conversa sobre isso porque a gente não pode, teoricamente, a gente não pode formar um desenvolvedor que não tem um conhecimento também a respeito disso, mas um foco, meu curso é extremamente focado em desenvolvimento e análise, é isso, literalmente, eu sei desenvolver e sei a parte da análise. Meu curso é curto, tem curso de 2 anos, 3 anos e é isso. Desculpa, Bruno, tem uma pergunta aqui legal. Da Liliana. Tem curso de teste automatizado desde o básico para quem é de humanas acompanhar? E aí, Bruna? E aí, Bruno também, né? Mas. Bruno e Bruno. Talvez o Bruno saiba responder um pouco mais a questão de cursos do que eu, mas eu estudei muito, muito pelo Google, gente, pelo Google. Tipo, eu nunca fiz nenhum curso de teste automatizado. Eu estudei, porque eu tenho uma base de lógica de programação muito forte, por muitos anos. Então, foi um pouco mais fácil aprender teste automatizado. Mas existem cursos ótimos, tipo, sei lá, de 20, 30 reais. Como é que é o nome? A Udemy tem. O Bruno deve saber bem mais que eu a respeito dos cursos, questão de qualidade e tudo mais do curso, qualidade do curso, gente. Mas é isso. Eu incentivo muito vocês a realmente procurarem bastante no Google primeiro, peguem um curso, lê bastante qual é a grade dele, vê se é realmente o conteúdo que você gostaria de ter, entende? Não, eu não terminei a faculdade ainda, e eu já estou há 3 anos no mercado, né? E nem contando a período de estágio, essas coisas. Então, poxa, eu não acredito que a faculdade vá te dar o seu trabalho, a sua carreira. O que vai te dar é você estudando independente de tudo. Então, mini cursos são maravilhosos, porque eles são extremamente focados naquilo, tá? Alguns melhores que outros, alguns mais curtos que outros, mais focados que outros, mas eu acho que isso no geral, porque tem bastante gente que faz design thinking, tem curso sobre isso, de UX, eu não sei alguns, mas é mais ou menos isso. Tem a questão de gestão,
Tem um livro que é o... como é que é o nome? PN Guia Book, um negócio assim. Então, tipo, isso não é na faculdade. Então, esses cursos são interessantes. Por exemplo, o que vocês vão fazer aí do Capacita, vocês não veem em qualquer lugar, não vê isso na faculdade. Eu não vi isso na faculdade. Eu não vi sobre qualidade na faculdade. Eu vi super pouco. Nunca tirei tanto 10. Mas é isso. Eu, por exemplo, vi um curso, eu tô até assistindo ele para automatizar algumas coisas em Python aqui. Ele tá em inglês, mas dá para ter legenda lá, né? Eu vou colocar os comentários aqui para você, do link. É um curso do Udemy. E na verdade é um livro que o cara criou e fez um curso aberto no Udemy, sabe? É bem legal, assim. Quer dizer, não é tão legal quanto o nosso aqui, óbvio que não é. Mas é um curso que é legal para você começar a brincar com essas coisas, se você tem interesse. Coloquei nos comentários aí. Ah, cadê? Eu tinha visto aqui uma mensagem. Olha que legal isso daqui, ó. Elaine, vou começar com a Bruna, depois vou para a Steve. Vocês viraram áreas. Que área você está trabalhando hoje? Tô trabalhando na área da Bruna. Tô trabalhando na área... Acho que eu vou migrar para isso. Sejam bem-vindas. Não, gente, é muito engraçado porque a gente tem rixa, né, entre as nossas áreas, né, Bruna? É uma rixa, assim, terrível. Queria falar. A gente se odeia, tá? Só que o ambiente dentro da Smark, ele é um ambiente tão colaborativo que a gente trabalha muito em conjunto. É bizarro, assim, como os desenvolvedores se aliam com os QAs para entregar o projeto com qualidade. Exatamente. E aí acaba ficando só nas piadas, só nas brincadeiras, né? Nossa senhora. Aí que tem uma boa bagagem, né? Meu time é fofo comigo, gente. Eu falo, olha, gente, tá com bug aqui, ó. Tá com bug de novo aqui, ó. Aí eles falam, não, Bruna, você tem razão. Vamos consertar. E eles vão lá e consertam. Aí Tiffany fica brava. Manda farinha pra Laís. Manda farinha pra Laís. Mas se a gente fosse colocar personas aqui, como seria a persona da Gabi? Aquela pessoa vibe que quer saber a experiência. Não, conta pra mim, mas por que é assim? Seria essa vibe, eu acho, tá certo? Eu diria uma pessoa curiosa, uma pessoa que pergunta muito e quer sempre ouvir a história do outro e o que o outro faz, o que o outro quer, o que o outro precisa, né? É você não se anular, mas você se colocar um pouquinho ali de lado e falar assim, e o outro precisa do quê? Acho que seria um perfil assim, mais interessado na história do outro. Curioso. E a Esti, qual seria o perfil da Esti? O perfil de vamos fazer, vamos. Me dá prazo. Eu preciso de prazo para fazer isso. Sem condições. E mais importante, tá? É uma coisa assim, bem Smark, aqui não sei como é que funciona nas outras empresas, mas a árvore tem que estar fechada, a árvore tem que estar pronta. Não pode colocar mais nenhum requisito. Comecei a desenvolver, eu tenho que fazer isso e não posso olhar para trás. Não tem condições. Gabi, não interessa. Aí vem a Gabi e fala, não, mas só mais isso aqui, por favor, não dá pra mudar isso aqui, encaixa isso daqui rapidinho. Não dá, Gabi, não dá. Aí a Tiffany vem. A Bruna não aguenta. Deixa eu te explicar, Gabi. Deixa eu te explicar, Gabi. Agora eu vou me aliar com a Bruna, tá? Gabi, se você mudar só essa fraseologia aqui, eu vou ter que mudar essa fraseologia no bot, eu vou ter que passar para a Bruna para ela testar, e tudo isso demora pelo menos um meio período. Cabe na sprint? Cabe na sprint esse meio período? Pode mudar, mas você vai estar interferindo no meu trabalho e interferindo no trabalho da Bruna. É que, às vezes, vou me tirar minha culpa, às vezes é o cliente, gente. É que o pessoal ali do back office ali, às vezes não tem esse contato diretamente com o cliente ali. Aí o cliente vem e fala, não, mas eu quero mudar só isso aqui rapidinho. Aí sou eu que encaro a Stephanie. Sou eu que vou. Eu acho que o perfil, Bruno, é a defensora do usuário, a defensora do cliente, que vou lá encarar a Stephanie, encarar a Bruna, pôr a cara a tapa ali e falar, não, mas o cliente quer, mas o cliente precisa. E eu queria ressaltar um negócio de uma pergunta que fizeram aí em cima, e eu anotei aqui. A Ariane perguntou, Bruna, foi para a Bruna, né? Você confere a linguagem utilizada que a Gabi levantou junto ao público? E aí eu queria falar um pouquinho desse relacionamento entre o QA e o UX, né? Existe um relacionamento forte também entre o QA e o UX, porque não que a Bruna vai conferir talvez o tom de voz que eu usei, mas ela pode propor melhorias também nesse sentido para ver se o chat está cumprindo o papel dele.
ela pode falar, olha, Gabi, mas isso aqui não fica melhor aqui para o usuário? Então, tem um relacionamento, o QA pode opinar também, assim como deve, no meu trabalho também. E falar, Gabi, mas olha, eu tô olhando aqui que isso aqui seria mais simplificado aqui para o usuário, será que a gente não pode mudar? E se a gente fizer dessa forma? Então, tem um relacionamento ali. Então, aí, ó, eu que vou lá falar com a Stephanie, falar com a Bruna, ter esse relacionamento aí com elas. Uma coisa que é muito importante é a seguinte: a gente nunca, nunca, nunca pode esquecer que todo mundo do time é ser humano, são pessoas. A gente trabalha todos os dias com pessoas e as pessoas cometem erros. Eu cometo erro, Stephanie comete erros, Gabi comete erros. Acontece, gente, acontece muito. E quando a gente fica viciada no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente vê muitas vezes aquilo, às vezes foge alguma coisa. Então, são pouquíssimas vezes que eu preciso corrigir um X, porque a árvore tem que chegar para mim fechada, né? E acontece, viu? O que acontece mais é reporte, relatos de problemas no funcionamento do bot, porque às vezes foi designado para um lugar diferente, o usuário entrou num lugar e deveria ir para o outro. Isso acontece bastante, mas vocês têm que sempre lembrar, a culpa não é de ninguém, erros acontecem. Então, é isso, eu não me vejo como uma pessoa má. Gente, as pessoas veem que é uma pessoa chata, que fica reclamando que tá tudo errado, que não sei o quê, mas não é isso, gente. Tá todo mundo em conjunto para garantir a qualidade e todo mundo erra. Então, vocês precisam ter sempre paciência e muita empatia com o trabalho dos outros. Então, muito cuidado na hora de falar as coisas, na hora de reportar as coisas e tudo mais. Isso, eu acho que isso é muito importante. Que não significa... É isso aí. É uma bronca aí, vocês. Essa questão que a Gabi comentou sobre o cliente estar no pé dela e ela ter que reportar para o desenvolvedor, a alteração no meio da sprint, é muito comum. Só que assim, quando a gente tem a harmonia na equipe, os desenvolvedores sabem muito bem o quanto ela segura, o quanto ela bloqueia lá para que não ocorra alteração durante o desenvolvimento e o quanto ela não consegue bloquear. E aí vai da gente ter essa flexibilidade. Não, tá bom, Gabi, é só uma alteração? Vamos recapitular com a equipe aqui, vamos deixar claro no que isso vai impactar o trabalho de todo mundo. E ok, estamos conversados. É importante para o negócio? É importante, precisa. O cliente lá tá aqui, ó. É para essa sprint. Tem que publicar o quanto antes isso no ar. Então vamos fazer em conjunto. Evitar abusos e evitar também essa questão que a Bruna comentou de conflitos, né? A gente entende, por exemplo, o desenvolvimento, né? O desenvolvedor, ele faz o possível para que o QA não tenha trabalho nenhum, para que o QA não reporte nada de erro. Quanto menos erros o QA reportar, melhor para a gente. Isso demonstra qualidade, mais qualidade ainda, porque o QA não precisou nem quebrar o bot, não conseguiu nem quebrar o bot. Uma coisa que é legal... Oh, desculpa, Gabi. Imagina, não pode falar. O que eu ia comentar é aquela questão da melhoria contínua que a gente falou do Scrum. Então, muitas coisas que às vezes o cliente percebeu um pouco depois que começou a sprint, já vi isso acontecer, não sei se... Nem sempre é o caso, mas acontece. Às vezes é durante a sprint, às vezes a gente consegue jogar essa melhoria para uma próxima sprint, que a gente chama. São aqueles pedacinhos, aqueles probleminhas que a gente comentou. A gente pode dar o nome de probleminhas, sprint, que é um prazo onde a gente vai entregar um pedaço do projeto para o cliente, que funciona certinho e tal. Então, às vezes não dá para pôr aqui, sabe? Não dá para encaixar a melhoria que o cliente quis, que trouxe para a Gabi, aqui dentro. Então, a gente pode trazer para outra, que é, tipo, 2 semanas depois, às vezes depende do prazo aqui dentro, é pouco tempo. Então, existe essa questão da melhoria contínua. Tá bom, gente? Então, bom, eu acho que está muito mais que explicado, né, gente? A importância das equipes multidisciplinares e como que é a dinâmica, né, entre elas. Os perfis diferentes, a questionadora, a executora... A gente esqueceu o perfil da Bruna. Qual é o perfil da Bruna? Qual é o perfil da Bruna? A destruidora. Acho que é a analista. A quebradora de bots. Quebradora de bots. Gente, um bom QA, ele faz aparecer o erro que for.
que a gente precisa garantir que todos os caminhos possíveis, que a gente não olha somente o que está na árvore, isso é algo muito importante. A gente tem que criar na cabeça também. Outro dia, eu estava testando o bot e estava lá, digite seu nome. Eu falei, eu vou digitar 1, 2, 3, 4. Porque a maldade no olhar dela, a maldade no olhar, entendeu? Porque o que vai acontecer se eu digitar 1, 2, 3, 4? Bug reportado. É isso, gente. O usuário vai fazer isso. O usuário vai fazer. O usuário vai fazer isso. Ele vai cometer um erro. Erros são humanos. Gente, acontece. Ele vai fazer o que... E se ele digitar errado? Gente, acontece. Digitei errado. Fui digitar meu CPF, li nome e escrevi meu CPF. Acontece. Sei lá. Pode acontecer tudo. E como é que eu vou blindar o meu usuário de cometer um erro que ele não queria? É assim, é testando. É jogando 1, 2, 3, 4. A galera tá se identificando aqui com a parte de quebrar o bot também, ó. Olha o que colocaram aqui, ó. A destruidora. Muito bem. Gente, nosso tempo já está se esgotando. A conversa foi muito boa, né? Vocês gostaram aí, gente? Coloca nos comentários aí pra gente saber. E deixa aquele like e se inscreve no canal. Chegou a minha hora youtuber agora. Se inscreva no canal aí e deixa aquele like, o joinha. Mas como sempre em toda live eu vou encher o saco de vocês, né? Vocês estão com o LinkedIn de vocês atualizado? Vocês estão seguindo todos nós aqui, ó? Eu, a Gabi, a Bruna, a Esti, estão seguindo todas as mentoras aqui do nosso programa, no geral? Siga, crie relacionamentos. A gente falou muito de LinkedIn ontem, né? Crie relacionamentos, porque do relacionamento te gera oportunidade e que, por consequência, vai te gerar, possivelmente, uma transição de carreira. Isso é muito visível dentro dessa nossa área. Acontece demais. E a gente quer que você passe por isso. Beleza? Bora, então, fazer aquele sorteio do dia? Quero saber, meninas, vocês aí estão participando, todas vocês aí que estão assistindo, estão participando do sorteio? Vou até compartilhar a tela aqui, ó, pra gente fazer um sorteio, pra gente fechar a nossa live de hoje. E o sorteio está aqui, ó. No meu Instagram. No Instagram da Let's Bot, tem aqui, ó. Este post aqui, ó. Capacita MDT, como a área que você atua pode ser transformada pelos bots. Esse post aqui, ó, na verdade, é o post que a gente fala nesta aula aqui, ó. Aqui, ó. Esta aula aqui, ó. Então, se você já fez o módulo 1, que o módulo 1 é apresentação, não tem nem o que fazer, é entender como é que vai funcionar o programa. Se você passou pelo módulo 2, que a gente falou bastante sobre como transformar todo esse mercado inteiro, está aqui, ó, exatamente este item que tem todas as regrinhas. E as regrinhas são exatamente essa, fazer um comentário aqui dentro desse post, dizendo o seguinte: como você consegue visualizar uma transformação dentro dessa sua área. Segundo item aqui, né? Seguir o nosso perfil aqui do Instagram, seguir aqui a Let's Bot, porque senão não faz sentido, a gente não tem a relação e a proximidade, precisamos estar próximos. Só vale um comentário por pessoa, porque faz sorteio, vamos comentar um monte, né? Não, só vale um por pessoa. Comentários duplicados também não rola. E tem que estar aqui na live. E o que vai ganhar? Uma camiseta da Let's Bot. Bonitinha, eu vou mandar para perguntar aí para quem ganhar qual que é o tamanho da camiseta. Ela é bordada, é linda, maravilhosa, qualidade incrível para vocês terem aí como lembrança deste programa, ou seja, uma lembrança de uma transição de carreira, ou talvez de uma esperança profissional nova, que é possível, gente. A gente está aqui como prova disso, as mentoras também. Beleza, bora fazer então? Espero que todas vocês aí já tenham preenchido aí, colocaram seus comentários. Sim? Deixa eu ver os comentários aqui de vocês. Sim, sim, sim. Tamanho P, eu quero. A galera tá, beleza, tá na área então. Vamos nessa, cadê aqui, ó? Aqui tem o curso, não, aqui não. Sorteio, aqui, ó. Vamos fazer Sorteiogram, este é o site. Vou até dar um refresh na tela aqui para pegar as últimas atualizações aqui. Aqui, ó, beleza. Fechamos agora. Agora é a hora da verdade, hein? Meninas, rufem os tambores. Como que é o barulho de tambor aí? Eu quebro tudo aqui, ó.
Nem vou falar nada. Eu ia falar o meu título, né, gente? E rufem os tambores, então. Vamos lá, ó. A gente vai colocar o que aqui, ó? Número de sorteios por clique. Um sorteio só. Não sortear a mesma pessoa mais de uma vez? Não precisa. Remover comentários duplicados? Sim. Apenas um comentário por pessoa? Sim, eu falei que era a regra lá. E agora vamos lá, hein? É o seguinte, ó. A gente vai sortear aqui, a gente vai visualizar se a pessoa tá seguindo lá o perfil lá no Instagram e também se a pessoa está aqui na live, porque se não estiver na live, a gente vai sortear de novo. A gente vai fazer uma contagem regressiva. Então, muita atenção nessa hora, porque teve gente que já perdeu o sorteio já de outros cursos, porque, tipo assim, deixou lá e foi embora. Então, muita atenção para você falar, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Fechou? Então, rufem os tambores de novo. 3, 2, 1. Nossa, que quebradeira. Vamos lá. Quem será? Eleonice. Eleonice C. Vamos dar uma olhada aqui. Parabéns primeiro, Eleonice. Ela Vocês tá viram aqui. Eleonice por aí já? Tá aqui sim. Vamos ver primeiro o item, então. Se ela tá seguindo aqui a gente, ó. Follow back. Tá seguindo aqui o perfil. Belezinha. Agora vamos ver os comentários. Eleonice, diga que você está na live. Comenta aí na live. Cadê? Aí, ela comentou. Cadê? Comentou. Aê, parabéns. Verdade. Ganhou, muito bem. Nossa, ganhadora. Deixa eu ir lá no privado lá e te perguntar sobre o número da camiseta e o estilo da camiseta que você quer. Tem aquelas camisetas baby look e tal, e tem a camiseta normal. Parabéns! Nunca foi tão rápido, gente. Nos outros sorteios que eu faço é uma loucura. A gente fica 3 horas aqui tentando. Cadê? Tá aí? Não tá. Pô, de novo. E vai. Parabéns demais, Eleonice. Muito legal ver o engajamento de todas vocês. Parabéns. Live, Telegram. Muito bom, muito bom. Parabéns. Nos acionem. Amanhã o bicho vai pegar. Nos acionem. Chamem. Não tenham medo de perguntar. Anotem suas dúvidas. Venham com dúvidas anotadinhas, que é mais fácil, mais rápido. Isso aí amanhã é o dia de começar com a massa. Queria dizer aí pro pessoal, para as meninas, que a gente não consegue responder todas as dúvidas, né? Mas quem ficou com qualquer dúvida pode perguntar pra gente no LinkedIn. As que não foram respondidas aqui, que a gente acabou passando, né? O tempo, infelizmente, não dá pra gente responder tudo, mas pode perguntar lá no LinkedIn que a gente responde. Isso aí, bora pra cima, gente, que agora vai começar, a brincadeira vai ficar legal de verdade. Vai ficar muito boa a brincadeira agora. Agora é a hora da mão na massa. Vamos lá, a gente tá por aqui para ajudar vocês. Obrigado e, principalmente, né, gente, parabéns para todas vocês. A gente tem 329 mulheres aqui determinadas a, colocar, fundo nessa dedicação dessa carreira de vocês. Na fase expert que a gente vai ter logo mais, a gente só tem 200 vagas. Então, de 5 mil inscritas, a gente tem 300 ao vivo aqui, mais pessoas assistem depois, mas podem ter certeza, gente, que essa determinação é o que vai fazer vocês ou fazer uma transição de carreira bem bacana, porque é isso, a gente precisa dessa atitude, e vocês estão todas de parabéns, ó, palmas para vocês. Últimas palavrinhas, meninas, pra gente fechar o dia de hoje? Chega, né? Falaram hoje, hein? Hoje eu fiquei até quietinha aqui, ó. Só fiquei observando. Falou bastante. Gente, muito bom compartilhar conhecimento com vocês, muito bom ver todas as críticas aí, todas as sugestões. Vocês precisam munir mais a gente com isso, para a gente melhorar cada dia mais nossa comunicação com vocês, entender quais são as dores de vocês, para poder responder aí e tornar esse ambiente um ambiente mais acolhedor ainda. Tá? Todos os retornos positivos que vocês estão passando para a gente lá no LinkedIn, todos os compartilhamentos, assim, é muito importante para a gente saber que está fazendo um bom trabalho e se estimular. A gente também precisa de estímulo para continuar com essa iniciativa, para ter certeza de que a gente está fazendo a coisa certa e impactando mulheres que estão, por algum motivo, desempregadas ou em transição de carreira, com alguma dificuldade aí, para que venham para o nosso mundo, para ficarem mais tranquilas aí nesse quesito profissional. Esperamos vocês. Muito obrigada.
Obrigada pela presença de vocês aqui. Como a Stephanie falou, é muito bom ter vocês com a gente, é muito bom receber esse feedback, as mensagens no LinkedIn, as mensagens aqui nos comentários, os agradecimentos, vocês falando que se identificaram com a gente. Gente, é maravilhoso ler isso, ouvir isso. A gente se sente mais motivada para continuar no projeto. E obrigada pela presença, pelo apoio, por vocês estarem aqui. E é isso, eu mal vejo a hora de poder ajudar nisso, a gente está ansiosa para isso, para acontecer. Agora é só seguir em frente. Bom, sobram poucas palavras para mim, brincadeira. Mas é exatamente isso, meninas. Acho que até vocês imaginam o quanto pra gente também é gratificante ver como vocês querem, como tem mulheres por aí que querem dar cara a tapa. Meu Deus do céu. Gente, vocês não têm noção como eu sou tímida, como eu nunca fiz isso na minha vida. Então, é maravilhoso. Eu realmente quero muito ajudar o máximo que eu puder. Todas vocês. É impossível, claro que é. Vocês são muitas, mas por isso nós somos em várias mentoras também. Então, é realmente muito, muito, muito importante, tá? Para mim é muito, muito legal também, porque eu participei de um projeto para entrar na área de TI. Acho que na primeira live que eu comentei que eu tinha muito medo de entrar na área de TI. Então, e aí eu quebrei esse medo, participei de um programa que outras mulheres também me incentivaram, e olha eu aqui, gente. Então, por favor, tentem, pelo menos tentem, tá? Vamos lá, a gente tá todo mundo aqui para ajudar vocês. Então, ver essa live sempre bombando é maravilhoso, é muito feliz. Eu saio daqui sempre feliz, perguntando, e aí, gostou? Você vai fazer? Me chama, entendeu? Então, é isso, gente. Um beijo. Até a próxima live, né? Fico muito feliz de ter todas vocês aqui sempre. É isso, Bruno, pode falar. Muito bem, gente. Para fechar, tire um print dessa live, coloque no LinkedIn e escreva o que você aprendeu. Fala, me identifiquei com quem? E marque aí sua mentora. Isso aí, gente. Boa noite para todas vocês. A gente se vê amanhã. Tem mais live, tem mais conteúdo novo na plataforma. Contem com a gente. Beijão. Valeu. Tchau, tchau.